Olá, chegamos mais uma vez para adorar ao Senhor no nosso culto, dia 26, um dia depois do Natal. Que bom podermos estar adorando, elevando o nome do Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer. E eu quero começar com o trecho da Palavra de Deus que trata-se dos pastores, no nascimento do Senhor Jesus, no capítulo de número 2, verso de número 20, diz assim: E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Depois daquele encontro extraordinário com a pessoa do Senhor Jesus, eles voltaram. Volta-se a atividade, assim como nós, passando o Natal, voltamos às nossas atividades normais, mas com uma diferença: eles voltaram glorificando e louvando o nome de Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. E eu espero que nesse dia depois do Natal você possa estar glorificando e louvando a Deus por tudo o que você passou nesse dia especial do Natal. Vamos falar com Deus, vamos orar e levar o nosso pensamento ao Senhor nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria que nós, ó Deus, chegamos para esse momento para louvar, bendizer e exaltar ao Senhor. Senhor, queremos entender tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Queremos aplicar na nossa vida, no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor nos direcionar. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e queremos, ó Deus, expressar a cada dia na nossa vida, ó Deus, a pessoa do Senhor, no nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, que o Senhor, nascendo no nosso coração, possa nos encaminhar numa vida completamente longe do pecado e próximo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Antes de nós continuarmos, quero lembrar a você que você pode, então, inscrever-se no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Também dê um like para que a divulgação deste programa possa atingir ainda lugares que a gente nem imagina ou sonha. A divulgação possa ser aumentada. Toque o sino para que você receba as novas notificações. Aliás, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 23 horas, ou das 10h30 da noite, ou 22h30 às 23 horas, temos o nosso Dormindo com Deus, de segunda a sexta. Se você ainda não acessou, acesse, e você vai ter uma mensagem antes de você dormir, meditando na Palavra de Deus. Alguns não conseguem dormir, deitam na sua cama, rola de um lado para o outro e não consegue dormir. Ouça a mensagem de Deus e que o Salmo que diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, possa ser a sua realidade em nome de Jesus. Também eu quero pedir a você que você seja um missionário pós-moderno. Muitas vezes achamos que não somos capazes de fazer muitas coisas para o Senhor, mas você é capaz de enviar esta mensagem, pegando o seu celular na mão, colocando compartilhar e enviando a pessoas que talvez nem neste país está do outro lado do mundo. E eu tenho a certeza que Deus vai usar esta mensagem para falar aos corações, em nome do Senhor.
Muito bem, hoje vamos olhar para a palavra de Deus, justamente em dois trechos, começando aqui pelo Mateus, capítulo de número 2, verso de número 12. Veja só o que acontece logo depois da visita dos reis magos e dos pastores. Quase que podemos ouvir, ao ler o trecho da palavra de Deus, que a vida continua. A vida continua. O verso 12 diz assim, do capítulo 2 de Mateus: E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram para o outro caminho, para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Agora Lucas, capítulo de número 2, o qual nós já lemos no começo, verso de número 20, eu vou começar do verso de número 18, que diz assim: Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, ou estas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Muito bem, vamos orar. Pai, mais uma vez, estamos diante da Tua Palavra e que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Em nome do Senhor, amém. Hoje é o dia pós-Natal, 26 de dezembro. A grande pergunta é: e agora? O que vou fazer? Ou já começamos a pensar como vai ser o ano de 2022? Impressionante é que o trecho da palavra de Deus nos fala também o pós-nascimento do Senhor Jesus. O que acontece depois que Jesus, então, recebe a visita dos pastores e dos magos? Quais são as atitudes? O que vem a acontecer em seguida? E isso tem muito a ver conosco. Logo depois de uma noite de Natal, talvez uma mesa farta, sorriso, troca de presentes, amigo secreto, pessoas felizes, contentes. Nesse domingo de manhã, ainda acordando um pouco mais tarde, tomando o seu café, vem a grande pergunta: Natal, o dia seguinte, o que vai ser? E nós, ao olharmos para esse trecho, nós encontramos aqui alguns pontos que eu quero chamar a tua atenção. O primeiro deles é que os pastores voltaram à sua atividade. Qual era a atividade dos pastores? Eles estavam cuidando do rebanho quando então apareceu o Senhor e a glória do Senhor se fez presente e todo lugar ficou em brilho por causa da glória do Senhor.
Eles deixaram as suas atividades no campo e foram para Belém presenciar o nascimento da pessoa do Senhor Jesus. Estiveram ali relatando tudo o que havia acontecido e Maria guardava no seu coração todas aquelas palavras. Mas chegou o tempo do final, o tempo da volta. E o texto que nós lemos diz que então eles voltaram louvando e glorificando o nome do Senhor. Talvez você já esteja em arrumação, você foi para a cidade dos seus pais ou saiu para uma cidade diferente e hoje, nesse domingo, você está preparando ao retorno. Acabou o Natal, está voltando às atividades. Nós encontramos que os magos também não foram diferentes. Eles chegaram ali para oferecer ouro, incenso e mirra, e o texto lido diz que assim que o fizeram e entregaram os seus presentes, logo em seguida foram avisados por Deus, num sonho, para não voltarem à presença de Herodes, e tomaram outro caminho. E então, o trecho da palavra de Deus diz que José, então teve um sonho, e o anjo lhe pedia para que ele pegasse sua mulher, seu filho, e fosse para o Egito, porque Herodes pretendia matar todas as crianças. Veja que sempre tem o dia pós-Natal. E o que nós podemos aprender com esse trecho especial da palavra de Deus? Primeiro, que Maria e José, eles retornaram para a sua lida com a criança recém-nascida. Eles tiveram que sair de Belém, levaram o menino Jesus, Salvador, para o Egito, e então agora começaram a educação do menino Jesus. Eles, mais uma vez, estiveram com a pessoa do Senhor o tempo integral. Há muitas pessoas que no Natal têm uma experiência marcante com o Senhor, mas depois voltam à velha vida, voltam aos velhos pecados, voltam aos velhos afazeres, esquecendo-se completamente de que o Salvador veio a este mundo para morrer na cruz por nós. Passamos a levar a nossa vida como se Jesus não existisse mais. Talvez você foi marcado nesse Natal pela presença gloriosa do Senhor. Mas você tem a opção, nesta hora, de fazer como os magos, os pastores, ou como Maria e José, que agora voltaram toda a sua atenção para a pessoa do Senhor Jesus. Eles agora começaram a cuidar, a criá-lo. E você sabe muito bem que todas as vezes que uma criança chega em um lar, precisa haver adaptação. Eu me lembro quando Rafael chegou na nossa vida. Não era fácil, era um menino grande, exigia bastante leite, chorava muito porque queria o leite, e houve uma adaptação em casa porque o bebê chegou. Uma das coisas muito importantes não é somente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, mas é se adaptar à nova vida que
Cristo produz em nós. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que devia paga, aquele que adulterava não adultera mais. Agora é uma nova vida, uma nova adaptação, um novo rumo. Um dia depois do Natal, nós precisamos sempre lembrar que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados e que agora passamos a ter um relacionamento com o nosso Senhor. Há alguns que, como os pastores e os magos, voltam às suas atividades. Foram sim marcados, foram sim momentos únicos, e talvez você é um daqueles que já teve uma experiência com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o Senhor na sua vida, mas infelizmente, assim que acaba o Natal, esquece-se completamente de como o Senhor lhe tocou, como o Senhor te curou, como o Senhor te perdoou, e você volta a trilhar ou a levar a sua vida como você bem entende. Hoje o Senhor está te chamando para um relacionamento especial com Ele. Não dê as costas para o Senhor. Não vá embora. Não vá simplesmente com a marca da presença do Senhor, que ficou no dia anterior, no mês anterior, nos anos anteriores. Quantas vezes eu encontro pessoas falando de um momento especial que Cristo tocou na sua vida no século passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Que nós possamos ser como Maria e José, que ficam com Jesus, e as experiências com Jesus ainda com 12 anos, mais uma vez marcantes para Maria e José. Pergunto: onde estão os sábios que vieram do Oriente? Onde estão os pastores que vieram visitar Jesus? Nessa época, quando ele já era adolescente, já não falam mais, já não tocam mais no assunto. E isso pode ser muito parecido com aqueles que um dia têm uma experiência com o Senhor e depois viram as costas. Deixam a casa de Deus, deixam o caminho de Deus, deixam o Senhor e vão levando a sua vida como se Ele não existisse, como se Ele não fosse nada mais, nada menos do que alguém que ficou na sua história do passado. Hoje, em nome de Jesus, ao olharmos para esse trecho, Natal, e o dia seguinte, semana seguinte, o mês seguinte, que em primeiro lugar possamos ter uma relação com o Senhor Jesus, não só de Natal, mas todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor. Segundo lugar, nós podemos ver que Maria e José também nutriram essa relação com Jesus. Ao criar a criança, foi uma experiência cada vez maior. Ao estar com Jesus, eles puderam notar que ele era alguém diferenciado. Quando olhamos para o livro de Lucas, vamos descobrir que então eles vão adorar ao Senhor. E ao ir adorar ao Senhor, o menino é esquecido. E o menino vai para o templo. E agora ele está com os doutores. Ele passa a estar com os doutores. 3 dias depois, eles acharam Jesus no templo com os doutores. E todos, diz o verso de número 47 do capítulo 2, e todos os que ouviram o menino se admiraram com a sua inteligência e as suas respostas.
Maria e José nutriram essa relação. O dia depois do Natal, nós precisamos entender que precisamos nutrir a nossa relação com o Senhor. Muitos tiram férias nessa época, parece que tiram férias até de Deus, ou até mesmo da sua relação para com o Senhor. Não seja assim você. Em nome do Senhor Jesus, agora é tempo de nutrir a nossa relação com o Senhor, fortalecer ainda mais, descobrir a pessoa do Senhor Jesus, o que Ele pode transformar na nossa vida, na nossa história, e onde Ele pode nos levar, não porque nós merecemos, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Os pastores, os magos, voltaram. Maria e José continuaram a sua relação com Jesus, pois eram pais. Mas não só continuaram, mas nutriram, puderam ver coisas diferenciadas, marcantes, inesquecíveis, as quais Maria guardava no seu coração. Pergunto a você, você tem guardado algumas coisas no seu coração daquilo que Deus tem feito na sua história, ou você já esqueceu? Ao levar a sua vida, já esqueceu. O que aconteceu pós-pandemia é que as pessoas foram levando a sua vida e esqueceram do seu relacionamento com o Senhor. Não mais nutriram o seu relacionamento entre você e Deus. Parou de haver este crescimento. Veja que na medida em que o menino crescia, a relação dos pais aumentava. Você tem aumentado a sua relação para com Deus? Nesse dia após do Natal, talvez você já está fazendo planos para 2022. Você tem colocado Jesus nos teus planos, na tua história, na tua vida? Ou vai ser um ano em que você vai fazer como os pastores e os magos que voltaram à atividade? Voltaram, ficou marcado no passado. Para os pastores, um exército celestial cantando. Para os magos que seguiam a estrela e vendo que o segmento daquela estrela levaram até a pessoa do Senhor Jesus, o qual era o Rei dos judeus, e eles adoraram. Eles talvez não esperavam que era alguém tão simples, tão humilde, numa manjedoura, mas tiveram o privilégio de adorar o Rei dos judeus. Mas voltaram. Maria, José, em primeiro lugar, retomaram as suas atividades com o Senhor Jesus, cuidando daquela criança que o Senhor havia dado, que o Espírito Santo havia gerado em Maria. E eles nutriram uma relação em especial. Eu e você precisamos a cada dia aprender, em nome de Jesus, sobre as coisas do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está nos caminhos do Senhor, mas seja qual for, é tempo de aprendizagem. Nós vamos crescer até nos tornarmos cidadãos perfeitos, quando aquele dia nós entrarmos lá no céu. Vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor, e isso só é possível se nós nutrirmos o nosso relacionamento. Isso não acontece simplesmente sozinho, mas quando nós resolvemos no nosso coração a nutrir nossa alma do Senhor.
Muitos conhecem Jesus, têm uma experiência em que Jesus nasce no seu coração. Mas vai passando os anos, parece que as atividades vão voltando e vão esquecendo da pessoa de Deus. E é tão impressionante que vão até esquecendo a teologia que Ele nos ensinou. Vamos esquecendo os valores que Ele colocou. Alguns vão vivendo a sua vida que, quando estão de frente com valores do mundo, pensa que é a mesma coisa que os valores cristãos. Quantas vezes eu não recebo o WhatsApp dizendo de alguns filminhos, de algumas palavras, de algumas palestras: olha como isso é bom. E quando eu vou ver, não tem nada a ver com a doutrina bíblica da palavra de Deus. Aliás, é contrário. Mas é porque a pessoa muitas vezes vai voltando às suas atividades e esquece do Senhor. Um dia depois do Natal, a vida começa a voltar ao normal. Se você desceu para a praia, está na hora de voltar. Se você foi para a casa dos seus pais, agora está na hora de voltar para a sua casa. Se você saiu de viagem, é hora de voltar. E nesta volta, o Senhor espera que eu e você possamos nutrir o nosso relacionamento para com Ele. Que eu e você possamos procurar esta relação com Cristo e ir crescendo, amadurecendo, enchendo-se da presença do Senhor. Até o ponto, quando Jesus começa o seu ministério, Maria então diz para aqueles homens que estavam na festa do casamento: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela já sabia quem era Jesus, o que Ele era capaz de fazer. Ela já sabia que esta criança tinha algo especial, e agora era um homem que não só mais uma criança, mas um homem que tinha algo especial na sua vida e na sua história. Terceira lição desse texto é justamente a expressão onde Maria guardava tudo o que ouvia sobre Jesus no seu coração. Deixe-me perguntar a você: você tem guardado no seu coração tudo o que ouvia ou tem ouvido sobre Jesus? O verso de número 19 diz que mas Maria guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Verso 51 diz: e desceu com eles e foi para Nazaré, e foi-lhe sujeito, mas a sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Talvez os magos esqueceram de Jesus. Nós não vemos mais eles aparecerem na história. Os pastores também não aparecem mais na história. Mas Maria guardava tudo em seu coração. O dia depois do Natal é muito importante para nós, para que nós venhamos a guardar no nosso coração as maravilhas, os feitos do Senhor. Há muitas pessoas se esquecendo de Deus, deixando o Senhor. Quantas vezes eu tenho lidado com pessoas que na sua infância conheceram a Jesus, se batizaram, fizeram a sua profissão de fé, mas quando chegou a idade da juventude, da faculdade, a idade do casamento, da criação de filhos, se afastaram. Mas hoje o Senhor está te chamando para você guardar tudo no coração.
quando nós guardamos a palavra do Senhor no coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Isso faz uma diferença na nossa vida e na nossa história. Fará uma diferença na sua vida e na sua história. Nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu chamo a sua atenção para que você possa guardar as palavras, o momento do Natal, o momento do nascimento do Senhor Jesus, que para nós o importante não é simplesmente o menino Jesus, mas é o Salvador que veio para morrer na cruz e trazer perdão e remissão dos nossos pecados. Guarde no seu coração. Não esqueça em 2022 do Senhor. Maria, ela guardava tudo no seu coração. Ela deixava tudo muito bem arrumado e ajustado no seu coração. Você tem guardado no seu coração as coisas do Senhor? Ou você teve uma visita, uma história marcante, e eu estou falando com você, que um dia esteve nos caminhos do Senhor, mas abandonou, deixou, esqueceu, foi para outro caminho, foi para outro canto, foi levar a sua vida. O Senhor está lhe chamando, o Senhor está dizendo: volta. O Senhor está chamando você para um relacionamento profundo com Ele. Não somente como os magos e os pastores que foram marcados pela presença de Jesus e voltaram a sua vida à normalidade. Pode ser que eles estiveram firmes, sim, mas eu estou dizendo aqui que não visitaram mais. Não encontramos na palavra de Deus mais falando desta visita dos pastores, desta visita dos magos. Quem esteve com Jesus o tempo todo foi Maria e José. E o relacionamento foi crescendo. Não somente foi crescendo, como Maria guardou tudo no seu coração. Ela tinha ciência de que aquele menino era alguém especial de Deus. Era alguém que era marcado pela presença de Deus. Nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós podemos ter duas atitudes: ou a dos sábios do Oriente, dos pastores, ou a de Maria e de José, que deu início a uma relação com Jesus e foi crescendo até ele chegar aos 30 anos. E quando começa o ministério, Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. É tempo de você voltar para o caminho do Senhor. O dia depois do Natal não é simplesmente férias, não é simplesmente agora vou começar 2022. Não, nada disso. É tempo de uma avaliação, de uma volta. E o Senhor está nos esperando, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, Deus, possa penetrar profundamente no nosso coração. Espírito Santo, cremos, ó Deus, que o Senhor está falando conosco, para que não venhamos a esquecer simplesmente do Natal e começarmos uma nova etapa da nossa vida ou história, mas que possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Que a cada dia, ó Deus, possamos aprender a conviver contigo. Que possamos guardar no coração a palavra do Senhor
para não pecar contra ti. E em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo nesta hora a mensagem do Senhor possa ser tocado, transformado pelo poder do Senhor. É em teu nome que eu oro. Amém. E graças a Deus. Amém? Tenho a certeza que Deus falou ao seu coração. Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. É bom podermos adorar com a nossa voz, com o nosso corpo, mas também é ótimo poder adorar a Deus com aquilo que nós temos. O Senhor nos dá 100% e espera que eu e você venhamos devolver a Ele 10%, o dízimo. O dízimo é uma relação de fidelidade para com Deus. Acabei de falar de estarmos crescendo, e essa é uma área que nós podemos crescer. Você tem crescido? Você tem andado em fidelidade para com Deus? Você tem sido dizimista? Passou o ano, você dizimou esse ano? Ainda há oportunidade. Em nome de Jesus, adore ao Senhor com o seu dízimo, um gesto da sua fidelidade. E veja que Deus permanece fiel, mesmo muitas vezes os homens, mulheres, o ser humano sendo infiel. Talvez você não foi fiel todos os meses, mas Deus permaneceu fiel com você durante esses 12 meses, dando a você o necessário, o sustento. Ele cuidou de você, da sua casa e da sua família. Está na tela as contas da igreja. O Pix é 19 98349 0033. Faça o seu dízimo com alegria no seu coração. Já a nossa oferta é uma maneira de sermos agradecidos. Você tem sido grato a Deus? Talvez você presenteou muita gente no dia de ontem, mas deixe-me perguntar, você presenteou o aniversariante? Jesus é o verdadeiro aniversariante do dia de ontem. Talvez você deu presente, comprou, fez, aconteceu, mas não ofertou, não foi agradecido ao Senhor. Faça isso agora, mesmo com o seu celular na mão, ou aí no seu computador. Você pode fazer essa transferência usando as contas da igreja, e eu tenho a certeza que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Oremos. Pai, estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem dado. Louvado seja o teu santo nome. Senhor, que não venha faltar absolutamente nada na vida dos teus servos, mas que a bênção do alto possa ser derramada e que em nome de Jesus o sustento chegue a cada dia, não que a gente merece, mas por causa da sua fidelidade. É em nome do Senhor que nós oramos. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. É tão bom podermos adorar o nosso Deus, bendizer, exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos orar nesse instante, falar com o nosso Deus. E há dias eu recebi a oração que educa, fortalece e cura. Você sabe qual é a oração que educa, fortalece e cura? Conta-se que certo homem que orava regularmente foi questionado sobre o que ele ganhava. O que você ganha orando regularmente? E ele respondeu: geralmente não ganho nada,
eu perco coisas. E ele citou o que ele perdeu orando a Deus. Perdi a minha raiva, meu orgulho, minha ganância, minha inveja, minha luxúria. Eu perdi o meu egoísmo, o meu prazer de mentir, o gesto de fazer o errado, os desejos que não me favorecem mais. Eu perdi a impaciência, o desespero, o desânimo. Quantas vezes nós só chegamos para orar pensando em ganhar? Hoje eu convido você a orar pedindo a Deus que você perca. E assim, quando você perder essas coisas, você crescerá ainda mais na presença de Deus. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, precisando da Tua graça, do Teu favor e da Tua misericórdia. Senhor, eu quero perder, ó Deus, toda a minha raiva, meu orgulho, minha ganância, minha inveja, minha luxúria, meu egoísmo. Quero perder também, Senhor, meu prazer de mentir, o gesto de fazer o errado, os desejos que não me favorecem. Tira, Senhor, toda a impaciência, desespero, desânimo, e que em nome de Jesus eu possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Senhor, que haja cura sobre aquele que está enfermo, restaura o caído. Senhor, alguns estão desesperados nesse tempo, pensando em suicídio, em morte, em tirar a vida. Entra com providência. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito opressor sobre a mente e o coração deste que ouve, que está em desespero. Acalma, tira o desespero, em nome de Jesus. Faz o milagre na sua vida, na vida da família. Ó Deus, que haja unidade. Ó Deus, que toda separação, divisão seja anulada e que haja unidade, amor, compreensão, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, venha sobre a nossa vida, em Teu nome. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um momento de adoração e de culto ao nosso Senhor. Quero, em nome de Jesus, convidar a você a estar presencialmente conosco na Paula Bueno, 992, Taquaral, em Campinas. E que neste ano que estará entrando, o seu relacionamento com Cristo aumente, que você possa guardar no coração todas as palavras do Senhor e que você venha ser um santo homem ou uma santa mulher de Deus, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.